Informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque. Tivemos aí, nesses últimos dias, um feriado prolongado, várias ocorrências aqui na cidade de Nanuque, e nós vamos começar com ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Neste último dia 18 de abril, na última sexta-feira, feriado, houve aí uma ocorrência relacionada aí a tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e também adulteração de sinal de veículo, em que 4 pessoas foram presas em flagrante, sendo dessas 4 pessoas 2 menores de idade, que no caso foram apreendidos, um homem de 20 anos de idade e um homem de 18 anos de idade foram presos em flagrante, e 2 adolescentes de 16 e 17 anos, sendo um deles uma menina. Esses 4 autores, então, eles foram abordados na região aqui do bairro Santa Helena, na rua Projetada 3, onde foram localizados, então, esse vasto material ilícito, e recuperadas essas 2 motocicletas. Esse fato aconteceu na Projetada 3, então, nessa residência foram localizadas aí as substâncias entorpecentes e também essas 2 motocicletas que, após passarem ali por uma avaliação, ficou constatado aí a adulteração do sinal, essas motocicletas foram apreendidas por se tratarem aí de produto de roubo em outras localidades. Então, passarão agora por perícia criminal para poder identificar esses veículos e verificar qual é o seu real proprietário. Então, nesta ocorrência, com esses autores presos e apreendidos, foram encontradas aí diversas substâncias entorpecentes, sendo 151 pedras de substância semelhante a crack, além aí do revólver calibre 38, com as 5 munições também calibre 38 que foram apreendidos, e também um valor alto em dinheiro e 4 aparelhos de telefone celular. Esses materiais eles são apreendidos no procedimento para que sejam feitas aí as devidas perícias técnicas para apuração do teor dessas substâncias entorpecentes e também dessa arma aí, o potencial que essa arma tem de ferir uma pessoa. E também as 2 motocicletas que foram apreendidas em razão aí dessa análise preliminar ter sido identificadas aí como produtos de furto ou roubo. Então elas estão no pátio credenciado porque passarão também por perícia técnica para determinar aí a identificação dessas motocicletas e também o seu verdadeiro proprietário. Essa trata-se de uma ocorrência de grande porte, tendo em vista aí os últimos acontecimentos na cidade de Nanuque envolvendo aí práticas de homicídios em que indivíduos estão sendo investigados e nessa toada sendo feitas então essas diligências e através de denúncias são localizados esses indivíduos aí na prática desses crimes relacionados a tráfico de drogas. Então, em resumo, esses 4 indivíduos, 2 maiores de idade, eles foram autuados em flagrante, encaminhados ao presídio regional local, vão responder aí por crimes relacionados ao tráfico de drogas, adulteração de sinal de identificador de veículo e também a posse ilegal de arma de fogo. Dos 2 menores, um deles foi apreendido, encaminhado ao sistema socioeducativo, fica agora à disposição do Ministério Público e também da Justiça, e uma adolescente ela foi liberada ao seu responsável legal. Neste último sábado, 19 de abril, também tivemos uma ocorrência de grande porte relacionada a crime de tráfico de drogas. Esse fato aconteceu na rua Cajubi, no bairro Laticínios, em que 3 pessoas foram presas em flagrante por conta aí desse crime de tráfico de drogas. Uma mulher trans de 43 anos de idade, natural de Vitória, no Espírito Santo, um homem de 25 anos, natural de Palmares, Pernambuco, e um outro homem de 33 anos, que é natural da cidade de Nanuque. Esses 3 indivíduos foram abordados em uma residência onde estaria ocorrendo aí uma movimentação suspeita, e nesse local foram encontradas então cerca de 49 pedras e uma porção de substância semelhante a crack, além aí de valores em dinheiro e um aparelho de telefone celular que foram apreendidos. Então é uma ocorrência também relacionada a crime de tráfico de drogas. Esses 3 indivíduos autuados em flagrante foram encaminhados ao presídio regional aqui da cidade de Nanuque, onde fica à disposição da Justiça. Então, 3 indivíduos presos em flagrante na rua Cajubi, no bairro Laticínios, aí, relacionado a crime de tráfico de drogas. Tivemos também alguns indivíduos presos aqui em razão de violência doméstica, crimes de ameaça, crimes de dano. Nessa última semana, no 20 de abril, dia 20 de abril, último domingo, um homem de 20 anos de idade ele foi preso na rua Rio Verde, na cidade de Serra dos Aimorés, na área central daquela cidade, tendo em vista aí ter agredido a sua companheira em razão aí de uma divergência que eles tiveram. Então, esse autor aí, ele foi
autuado em flagrante por crime relacionado à violência doméstica, né, acumulado com a lesão corporal contra a sua companheira, e foi conduzido ao presídio regional local, onde responde agora na justiça, né, e para a vítima foram feitas aí tomadas, né, as providências relacionadas às medidas protetivas, né, em favor dessa vítima. Esse fato aconteceu então na cidade de Serra dos Amorés neste último domingo. E na última quarta-feira, 16 de abril, um autor, aí, um homem de 46 anos de idade, também foi preso em flagrante por conta de lesão corporal praticada contra a sua companheira também. Esse autor estaria agressivo, com sinais de embriaguez, e havia se desentendido, né, com a sua companheira e praticou então essas agressões físicas aí, segundo dados da ocorrência, por motivo de ciúme. Ele foi preso em flagrante também e foi encaminhado ao presídio regional local. Esse fato aconteceu na cidade também de Serra dos Amorés, né, próximo a DASA, né, a destilaria de álcool. Nessas proximidades aí esse fato ocorreu e esse indivíduo foi preso e encaminhado também ao presídio regional local. E em favor da vítima foram expedidas aí as medidas protetivas, né, previstas na lei Maria da Penha. No último dia 17 de abril, né, na última quinta-feira, tivemos também uma ocorrência em que um indivíduo de 40 anos de idade ele foi preso em flagrante por conta do crime de lesão corporal e também crime de dano contra a sua ex-companheira. Esse casal estaria em uma farmácia, né, uma drogaria da cidade de Carlos Chagas, e teriam se desentendido, praticando agressões mútuas e quebrando alguns itens ali daquela loja. Então esse indivíduo foi preso em flagrante, vai responder agora, né, pelo crime de lesão corporal combinado com a lei Maria da Penha em razão da agressão contra a sua ex-companheira e também pelo crime de dano, tendo em vista ter causado dano ali naquele estabelecimento. Esse indivíduo foi autuado em flagrante, foi arbitrada uma fiança em seu favor, ele pagou, foi liberado, mas vai responder na justiça. E quanto à vítima, né, de 35 anos de idade, foram expedidos também as medidas protetivas previstas aí na lei Maria da Penha em favor aí dessa vítima, tendo em vista a agressão sofrida aí pelo seu ex-companheiro. Uma outra ocorrência relacionada à violência doméstica trata-se de um crime de ameaça, né, em que um indivíduo aí de 30 anos de idade praticou esse crime de ameaça contra a sua companheira de 28 anos. Esse fato aconteceu na Vila Esperança, aqui na cidade de Nanuque, né? Esse autor estaria então bastante agressivo e se desentendendo, né, com a sua companheira e, segundo ela, estaria também bastante alcoolizado, praticando esses atos aí de xingamento que culminaram então com esse crime de ameaça. Ele foi preso em flagrante também, encaminhado ao presídio regional local na cidade de Nanuque. Em favor da vítima foram expedidas aí as medidas protetivas conforme prevê a legislação aí, que a gente chama de Lei Maria da Penha. Agora algumas ocorrências na cidade de Águas Formosas, onde temos também a nossa delegacia de Polícia Civil. Nesse último dia 18, né, na última sexta-feira, na cidade de Águas Formosas, um homem de 72 anos ele foi atendido no hospital local com traumatismo craniano. Segundo informações de familiares, ele teria caído e sofreu esse traumatismo. Então ele deu entrada no hospital com esse trauma e também a parada cardiorrespiratória. No entanto, né, foi necessário enviar o corpo para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Nanuque, né, onde o médico legista da Polícia Civil fará um laudo pericial para atestar aí alguns detalhes sobre a morte dessa vítima, desse homem aí de 72 anos de idade. A gente relata esse tipo de fato, tendo em vista que algumas mortes aí dependem da análise policial para dirimir quaisquer dúvidas sobre como essa pessoa veio a óbito. Nesse caso, pode se tratar aí, talvez de um acidente, mas houve a necessidade de encaminhamento ao Instituto Médico Legal aqui na cidade de Nanuque para a realização de alguns exames pelo médico legista. É um trabalho que a Polícia Civil realiza. Também na região de Águas Formosas, né, mais precisamente no distrito de São Pedro do Pampam, que pertence ao município de Umburatiba. Todos relacionados aí à circunscrição da delegacia de Águas Formosas, um indivíduo foi preso em flagrante em razão de uma denúncia envolvendo aí a utilização de um veículo adulterado. A gente fala sempre aqui dos veículos adulterados. Trata-se de uma motocicleta que esse indivíduo estaria conduzindo lá em São Pedro do Pampam, e quando a polícia o abordou, verificou se tratar mesmo de um veículo que estaria ali com a supressão de caracteres que identificam esse veículo. Então trata-se de um crime previsto no Código Penal. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio regional em Águas Formosas para responder aí por essa prática criminosa ou não, né? Caso ele prove que não tenha sido ele a efetuar aí a alteração nesse veículo. Lembrando que veículos adulterados normalmente se tratam de veículos produtos de crime, de outros tipos de crime, como furto ou roubo, por exemplo.
né, que a tentativa de adulterar esses sinais é para mascarar a origem ilícita desses veículos. Então, essa motocicleta passará por exames periciais, né, determinadas pela delegada de polícia de Águas Formosas para atestar a sua origem e determinar o seu verdadeiro proprietário. Aqui na cidade de Nanuque, né, na manhã de hoje, nesta terça-feira, 22 de abril, né, tivemos o acionamento da perícia criminal, né, do perito, para comparecer na Avenida Nanuque, no bairro Vila Nova, tendo em vista aí a ocorrência de uma morte, né, de uma senhora idosa, em razão aí de divergências entre familiares sobre a verdadeira causa da morte. Então, é um assunto aí de interesse policial, tendo em vista que é preciso fazer esse laudo para averiguar a verdadeira causa da morte dessa pessoa idosa e o encaminhamento também desse corpo ao IML, né, para que o médico legista possa realizar também os exames, né, no corpo da vítima para identificar as reais causas dessa morte. É um assunto, obviamente, né, que precisa ser analisado e averiguado pela autoridade policial para determinar se se trata de morte violenta causada por negligência de alguém ou se foi uma morte natural, tendo em vista a idade avançada dessa vítima. Então, nós noticiamos esse fato, tendo em vista que sempre que há um encontro de pessoa morta, né, um encontro de alguém que tenha falecido sem o conhecimento de outras pessoas, né, é preciso determinar a verdadeira causa da morte, para averiguar se se trata ou não de mortes violentas.